Já para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu queria te pedir para você contar, resgatar aí a tua história de vida, tua história pessoal, lá da tua infância. Queria que você contasse um pouquinho de como foi a sua infância, né, como foram, como era a tua convivência com teus irmãos, com teus pais. Eu sei que você é paraibano, né, não sei exatamente qual é a cidade. Campina Grande. Mas contasse um pouquinho aí, foi uma infância difícil, não foi difícil, foi abastada? Começa aí, quais são as suas lembranças mais remotas aí da tua origens. infância? Eu tive o cuidado, Fábio, de perguntar também, para relembrar as datas ao meu pai e à minha mãe, né, recentemente. E aí eu queria voltar um pouquinho antes da minha infância. Meus pais são de Campina Grande, os dois. Eu também nasci lá em Campina Grande. E eles vieram para Recife no ano de 68, né, 1968. E é engraçado porque eles vieram para cá, isso aí eu já tinha conversado com eles algumas vezes, vieram para cá numa situação extremamente difícil, né? Meu pai e minha mãe, ele brinca que a herança que ele veio de casamento foi um guarda-roupa e uma cama de casal. Ele trouxe isso aqui para Recife e começaram a vida como professores numa escolinha lá em Santa Mário, no bairro de Santa Mário. Era uma escola de missionários ingleses e minha mãe dava aula para os menininhos lá do ensino fundamental, né, no início do jardim, e meu pai dava aula no que é hoje a alfabetização. Eles começaram a vida assim, né? E quando estava conversando com eles, agora recentemente, minha mãe me lembrou o seguinte, que em 68, quando eles vieram para cá, tem uma passagem muito interessante, porque nas primeiras aulas, eles não eram casados ainda, ela tinha 17 anos e ele 19, e aí os alunos começaram a perguntar, né? Tiara, você é casada e tal, e eles diziam que eram primos. Aí um determinado aluno pergunta um dia em casa, disse, mamãe, primos se casam? E aí isso foi o estopim para eles casarem, de fato, oficializarem a relação dele, né? Foi muito interessante. Eles acabaram casando aqui em Recife em 68. Mas o ano importante mesmo é o ano de 73 na minha vida, porque tem fatos bem importantes. Meu pai fez concurso para o Banco Central, passou no concurso do Banco Central, só que ele tinha que começar a vida dele no Banco Central em Belo Horizonte. Então, minha mãe me relembrou que eu nasci em junho de 73, eu sou de junho de 73, e meu pai foi em setembro de 73 para Belo Horizonte para poder assumir o cargo dele no Banco Central. Só que ela teve que ficar aqui para terminar o curso dela de letras, que ela estava cursando na Universidade Federal de Pernambuco. Então, eu fiquei alguns meses ainda ali, os primeiros meses de vida, na verdade, com minha avó materna, vovó Luzia, lá em Campina Grande, enquanto minha mãe terminava o curso dela de letras para aí sim poder ir para Belo Horizonte comigo e a gente se juntar lá, meu pai, que estava começando a vida profissional dele lá em Belo Horizonte. Ítalo, meu irmão meu segundo irmão, nós somos 5 lá em casa, nasceu em 75, e aí em 77 a gente volta para Recife. Daí começa a nossa vida aqui toda em Recife. Seu pai foi transferido para Recife? Foi transferido, né? O banco, ele conseguiu a transferência para Recife, no Banco Central aqui em Recife. E aí em 77 eu tinha 4 anos de idade, então eu tinha 2, e a gente volta a viver aqui em Recife. E desde então você não saiu mais? Desde então a gente não saiu mais daqui, né? E aí por isso, recentemente, 2018, inclusive o vereador Jaime Asfora fez uma proposição para eu receber o título de cidadão do Recife, como o Fábio falou. E aí a gente vive aqui desde então. Então a minha vida toda foi construída desde a infância, né? Adolescência, início da minha vida empreendedora, foi tudo aqui em Recife, em Pernambuco. E, óbvio, com todo o carinho que eu tenho ao meu estado da Paraíba e a Campina Grande, mas eu me sinto também extremamente pernambucano e recifense. Legal, legal. Ives, então, teu pai era um funcionário público do Banco Central, tua mãe professora. Ela tocou a carreira de professora, ela exerceu depois, continuou, deu continuidade à carreira de professora depois? Sim, ela lecionou por alguns anos, Fábio, mas ela sempre foi muito mais a mãe, a dona de casa, né? Ela cuidou da família, ela acabou abdicando a carreira profissional dela para cuidar da família. E meu pai, apesar de ser funcionário público, e aí já entrando no tema da gente aqui, meu pai sempre teve um tino empreendedor muito grande, né? Meu pai chegou a pedir licença sem vencimento do Banco Central em várias vezes, vários momentos da vida profissional dele. E hoje ele é aposentado do Banco Central, mas tem uma passagem muito interessante. Em determinado momento ele já fazendo muitas viagens ali para Manaus, lembro da Zona Franca de Manaus, então ele ia muito a Manaus. Ele chegou a abrir uma importadora aqui em Recife, né? Teve uma importadora. E aí ele chegou a pedir demissão do Banco Central, veja só. Um emprego super seguro, né? E naquela época você pedir demissão de um emprego público era um crime naquela época. Exatamente. E aí a sorte dele e da família é que o chefe dele na época disse, Pedro, vá para casa pensar. Não deixou o documento, não deixou, né? E aí ele acabou não pedindo demissão realmente do banco por conta disso. Mas isso é uma passagem super interessante porque
registrando aqui para vocês, a veia empreendedora vem, na verdade, do meu pai. Meu pai, e aí contando um pouco da história do meu avô paterno, que era Pedro também o nome dele, ele era mascate e prestamista em Campina Grande. Isso aí eu acho que está na origem. O que é prestamista? Prestamista era aquele cara que fazia venda à prestação. Esse termo é muito interessante, para a gente ele não é comum, mas no interior o cara ia de porta em porta ou ia de estabelecimento em estabelecimento comercial, fazendo a venda com um caderninho e você comprava na prestação. Esse era o prestamista. Aí depois criaram a maquineta, né? Depois criaram a maquineta, criaram o crediário e aí foi evoluindo. Mas vovô Pedro, meu avô paterno, era prestamista, né, em Campina Grande. E aí, daí vem a origem empreendedora do meu pai. Meu pai sempre foi muito empreendedor, tentou vários negócios, né? Vários negócios. E sempre foi aquele cara que estimulou a gente a começar a trabalhar muito cedo. Isso é um dos maiores recados que a gente tem de formação dele. E, por outro lado, a gente soube aproveitar também o incentivo da minha mãe para a formação acadêmica. Talvez ela, por ter se formado em letras, ter tido um pouco mais de oportunidade, meu pai teve que interromper a formação acadêmica de nível superior quando passou no Banco Central, para começar a ganhar um pouco mais de grana, sustentar melhor a família. Então, a gente acabou tendo os dois estímulos. A gente teve o estímulo empreendedor pelo lado do meu pai e teve o estímulo aí de valorização da formação acadêmica convencional.